Amsterdã 2000. Distribuição Comeb. Com o Dr. Paul Finkenbinder. O evangelista depende do Espírito Santo. Versão brasileira, Dublamix, Rio. Allowing me to say a word of greeting to my Hispanic friends from around the world. Can I? Gostaria de saudar meus amigos hispânicos de todo o Mis mundo. hermanos de habla hispana del mundo entero. Dios les bendiga. It's an honor for me to direct these words to you. É uma honra proferir essas palavras aos senhores, meus colegas de todo o mundo, não apenas os de Espanha. É incrível pensar que 200 países estão representados aqui de todo o mundo. Minha oração é de que um avivamento irá começar em nossos corações a partir daqui. Um avivamento em todo o mundo. E podemos fazer essa oração sabendo que Deus a irá atender. Quem dá poder ao servo de Deus para ser um evangelista? Sob qual autoridade ele se apresenta ao mundo como emissário de Deus? Submeto o assunto desta mensagem como a resposta a estas perguntas. O evangelista depende do Espírito Santo e pela autoridade soberana e mandato do Espírito Santo que representamos Cristo ao mundo. It is by the divine authority and mandate of the Holy Spirit that we represent Christ to the world. Our reliance on the Nossa Holy Spirit dependência do Espírito Santo afeta cada aspecto da nossa vida e ministério. Desde o momento em que recebemos nossa comissão, nosso apelo divino em nossas vidas particulares, nossa vida de devoção, nossa vida pública, nossa pregação pública e nossa busca espiritual, nós, como evangelistas, devemos depender do Espírito Santo e não de nossa própria força ou entendimento. Tanto aqueles que acabam de responder à chamada de Deus para evangelismo em tempo integral, como os que têm investido suas vidas no serviço de Deus, podem ter certeza que sua posição como ministros do Evangelho de Cristo é irrefutável. Que o Espírito Santo de Deus, através destas palavras, desfaça qualquer apreensão que você possa ter a respeito do seu ministério e lhe dê a certeza da sua aprovação divina. Deus disse, segundo o próprio Mateus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Número 1. O evangelista depende do Espírito Santo em sua comissão. Não pode haver maior certeza da posição do evangelista no reino de Deus do que o fato de que ele foi especificamente chamado por Deus. E, obviamente, isso abrange ele ou ela. A realidade dessa chamada vem a nós dos dias dos apóstolos. Cito Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Nós, meus colegas, fomos separados por Deus antes do nosso nascimento. Desde o primeiro momento da nossa vida, Deus nos escolheu para sermos seus embaixadores no mundo. Nada estabelece com mais certeza a santidade dessa chamada divina e a responsabilidade que essa chamada envolve do que o fato de que Deus, em sua presciência, nos escolheu para que fôssemos ministros do Evangelho de Jesus Cristo antes mesmo que fôssemos concebidos. Isso, para mim, é um milagre. Há muitos exemplos bíblicos de pessoas que foram escolhidas por Deus desde o nascimento para servi-lo. Gostaria de citar alguns. Davi, em Salmos 22, disse, contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste. Estando eu ainda no seio de minha mãe, a ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. E depois em Jeremias, no primeiro capítulo de sua profecia, diz, a mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei.
E então João Batista fala quando um anjo apareceu para Zacarias. E cita o capítulo 1 de Lucas, versículos 13 a 15. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E o apóstolo Paulo, e ao citar isso não posso deixar de mencionar que acho que muitos anos se passaram antes que o Senhor o chamasse para realizar o trabalho. Gálatas, capítulo 1, versículos 15 a 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem hesitação, não consultei carne e sangue. Foi assim que nos tornamos evangelistas. Não foi por nossa própria escolha, embora tenhamos concordado. Foi um produto da vontade soberana de Deus. Ele nos escolheu e Ele nos chamou. Nossa posição neste mundo como emissários do Senhor Jesus Cristo, proclamando a história de Jesus, é produto da vontade divina de Deus. Somos evangelistas porque Deus, antes do nosso nascimento, nos nomeou para ser evangelistas. Esta é a autoridade da nossa comissão. Número 2. O evangelista depende do Espírito Santo em sua vida particular. Foi no ano de 1960 quando a televisão chegou em São Salvador. Naquela época, em São Salvador, a televisão estava em seus primórdios, só em preto e branco, e não havia videotape. Então, todos os programas tinham que ser ao vivo. Mas eu vi o seu potencial como um meio de alcançar especialmente as classes mais privilegiadas. Motivado por essa chamada, comecei um programa dramático de TV de meia hora aos domingos à noite. Na primavera daquele ano, um evangelista veio a El Salvador e pediram que eu fosse o seu intérprete. Sua mensagem era salvação e cura divina. Nossa filha mais nova, Ellen, de 6 anos de idade, era vesga do olho direito. Ela estava usando óculos de correção fazia 3 anos. Mas eles não tinham conseguido corrigir o problema. O próximo passo seria a cirurgia. Certa noite ela me disse: papai, eu quero ir ao culto. Eu sei que vou ser curada se o evangelista orar por mim. Nós a levamos e, num certo ponto do culto, o evangelista pediu que aqueles que estavam doentes, se possível, pusessem sua mão sobre a parte enferma do seu corpo. Ela colocou sua mãozinha sobre seus olhos e o evangelista orou. Depois da oração, ela disse: mamãe, que pena que não trouxemos o estojo dos óculos. Não vou mais precisar deles. Ellen foi curada instantaneamente da dor que sofria quando não usava os óculos. E dentro de um mês, seu olho, que sem os óculos se posicionava quase atrás do seu nariz, estava completamente normal. Foi um testemunho maravilhoso da graça e do poder de Deus. Tem uma razão para mencionar essa cura. No domingo seguinte à noite, antes do programa de TV, conforme combinado, eu fui ao hotel para pegar o evangelista. Quando entrei no saguão do hotel, olhei à minha esquerda e vi o evangelista sentado no bar com seu braço em volta de uma mulher e um drink na outra mão. Fiquei paralisado. Eu sabia que ele não tinha me visto, então saí rapidamente do hotel e fui à estação de TV. Deus me ajudou a terminar aquele programa. Então voltei ao hotel. Ele estava do lado de fora esperando por mim com a Bíblia na mão. Fomos à cruzada. Ele pregou e orou pelos doentes e eu interpretei sem muito entusiasmo. Por incrível que pareça, pessoas foram salvas e curadas. No caminho de volta ao hotel, com minha esposa no carro, confrontei o evangelista a respeito do que tinha visto. Ele negou tudo com veemência. Quando eu lhe disse que teria de informar os líderes da cruzada a respeito do seu comportamento, ele se quebrantou e começou a chorar. Passamos algumas horas no carro enquanto ele, suplicando perdão a Deus e pedindo que nós o perdoássemos, parecia genuinamente arrependido. Vendo seu arrependimento e não querendo conturbar a cruzada que ia terminar em alguns dias, eu não disse nada a ninguém. Todavia, pouco tempo depois, ele se divorciou da esposa, começou a beber de verdade e abandonou completamente a sua lealdade a Deus. Várias perguntas vinham à mente. Como é que aquele homem podia pregar com pecado em sua vida? E como é que sua mensagem podia levar pessoas à salvação e à cura física? Quanto à segunda pergunta, tudo o que posso dizer é que Deus, sem dúvida, honra a sua palavra. Ele honrou a fé no coração de uma menina chamada Ellen. Quanto à primeira pergunta, como é que aquele homem podia pregar com pecado em seu coração? Eu não entendo. E só posso dizer que um pregador pode continuar usando a sua habilidade natural de oratória, mesmo depois de perder a unção de Deus em sua vida.
Será que alguns entre nós nos iludimos pensando que podemos pregar um bom sermão e como pessoas respondem ao apelo, essas são as únicas credenciais que precisamos para convencer o mundo que temos um relacionamento correto com Deus? Há vários anos eu estava pregando em uma igreja e depois da mensagem uma senhora veio me dizer: Senhor Ficken Biden, o senhor deve ser um homem muito santo. Eu perguntei por que ela pensava isso. Ela respondeu: por causa da convicção com que o senhor prega. Eu respondi: eu posso ser um homem santo ou não, mas como eu prego não tem nada a ver com isso. Você está confundindo dons com frutos. A única forma que você pode saber se eu sou uma pessoa santa é se morar sob o mesmo teto que eu por algum tempo. O Senhor nunca disse: pelos seus dons os conhecereis. Ele disse: pelos seus frutos os conhecereis. Deus espera que tenhamos uma vida de ministério frutífero e ininterrupto, mas sucesso genuíno e duradouro vem somente quando dependemos unicamente do Espírito Santo e sua unção em nossa vida. Somente quando vivemos vidas completamente ungidas pelo Espírito Santo, imersas, batizadas e cheias do Espírito Santo de Deus, é que nosso ministério poderá produzir frutos continuamente, não importa por quantos anos vivamos ou ministremos. A admoestação do apóstolo Paulo é bem clara, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito, estou lendo em Romanos 8, para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Sim, o evangelista tem dons, e eles podem estar em operação com ou sem a unção do Espírito Santo de Deus. Mas só quando a dependência do evangelista está completamente colocada no Espírito Santo e não nos seus dons, é que ele ou ela terá um ministério de frutos contínuos e duradouros. Número 3. O evangelista depende do Espírito Santo em sua vida devocional. Foi em 1962, eu tinha acabado de pregar minha mensagem numa igreja da cidade de São Salvador. E muitas pessoas responderam ao apelo. Quando me sentei, um pensamento me ocorreu que me deixou aterrorizado. Ouvi minha mente dizendo: você não acredita no que acabou de pregar. Fui para casa naquela noite e mal consegui dormir. Comecei a duvidar dos milagres da Bíblia. Como é que o Mar Vermelho podia ter se dividido? Como é que Lázaro podia ter ressuscitado dos mortos, depois de estar morto por 4 dias? Estas e outras perguntas começaram a bombardear minha mente. Depois de umas 6 semanas, terrível inquietação interior que não só me deixou muito confuso, mas também terrivelmente amedrontado, recebi uma carta de Carolyn Lindblad, uma colega dos tempos de escola bíblica, e a quem eu não tinha visto fazia muitos anos. Este é o resumo da sua carta. Ela teve um sonho que me viu vestido como um mendigo, de roupas esfarrapadas, totalmente arruinado e pedindo esmolas. O sonho a impressionou tanto que ela se sentiu impelida a me dizer que Deus não tinha me abandonado, que eu estava em seu coração e em seus planos. Ela queria que eu entendesse que não importava a situação em que eu me encontrava, Deus não tinha me abandonado. Nessa mesma época, eu lembrei de uma visita que eu tinha feito a uma vila indígena num país da América Central, onde a maioria dos habitantes não sabia ler nem escrever. E eu os vi subindo uma colina nessa vila montanhosa e se aproximando de uma rocha na qual tinham esculpido uma face com olhos, nariz e boca. Eu os vi colocando flores, frutas e velas acesas na frente dessa rocha e ajoelhando-se diante dela. Eles sabiam muito pouco a respeito do mundo fora da sua vila, mas eles sabiam o que era adoração. Era um tipo muito básico de adoração, mas era adoração a si mesmo. Vendo isso outra vez em minha mente, eu entendi que, desde o momento em que entramos neste mundo, temos uma consciência inata de Deus. Uma criança não precisa ser ensinada a ter fé. Todavia, à medida que nos tornamos, e uso essas palavras de alguma forma sarcasticamente, maduros, esclarecidos, educados, de alguma forma, nossa educação superior pode nos fazer perder aquilo o que é uma parte natural de cada ser humano: fé em Deus. Faith, and especially faith in God.